Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o livro de Apocalipse, né? A introdução, Apocalipse ou revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, Jesus, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua palavra. Estamos abordando o texto, o contexto, algumas perspectivas literárias, a bíblica, a teológica, né? E no momento aqui nós pegamos uma abordagem da chamada escatologia. Escatologia, eu peguei aqui a do Erickson, Millard Erickson. É a Vida Nova. A editora Vida Nova produz, edita aí um material muito bom. Tem a Vida Nova, tem a Shed, tem uma série de editoras voltadas ao material cristão, evangélico e também reformado aqui, que produzem, que apresentam material de excelente qualidade. O Erickson, ele é batista e ele teve, eu não sei se posso dizer influência, ele faz referência ao Wolfhard Pannenberg no seu livro, no seu material, e eu sei que ele, e parte dos estudos do Erickson, eu não sei se foi de doutorado ou de pós-doutorado, foi sob a orientação do Pannenberg. Pannenberg, para quem não sabe, é um filósofo cristão, alemão, luterano. A teologia dele, alguns confundem como católica, porque ela é publicada por editora, por uma editora católica aqui, numa parceria com quem elaborou a tradução. As editoras católicas não têm nenhum problema, tá? Tudo que diz respeito à produção literária no nível acadêmico, eles buscam publicar. Eles não têm essa limitação. As nossas, muitas denominações no Brasil sequer possuem editoras, ou se iniciaram, abandonaram. Então, estão restritas à livraria, a material de escritório, camiseta, broche, essas coisas aí. E nós temos algumas editoras ligadas a algumas denominações. Não sou absolutamente, não tenho nada contra o trabalho dessas editoras. Acontece que eles são seletivos em relação ao material que eles publicam. Então, é com dificuldade que você encontrará produção acadêmica em algumas editoras evangélicas, tá? Que eu falo a palavra seletivo para não dizer que há aí uma censura em relação a certos materiais, tá? Alguns estão condicionados assim, à nossa denominação. Então, o filtro que eles exigem fica bastante complicado para alguém que passou boa parte da vida estudando, apresentar o que ele estudou, o que a história permite, o que a história relata, o que a igreja tentou, o que a igreja viveu, contra o que a igreja lutou, numa perspectiva limitada para agradar um determinado grupo. Então, nós temos problemas de produção no Brasil, na quantidade de material traduzido e publicado, principalmente por isso. E no Brasil, livro é caríssimo. E livro nem sempre é a prioridade. Mas para quem deseja estudar, não tendo pressa, o material do Erickson, ele é interessante. Por quê? Porque ele é equilibrado, ele não é passional. É fruto de uma vida, de uma mente amadurecida, firmada no Evangelho, firmada na palavra de Deus, firmada nos seus princípios e valores, que não está preocupado em produzir polêmica. Muito embora o material de escatologia da editora tenha o título, né, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Nós estamos falando de Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo a João, para preparar a igreja para a manifestação de Jesus Cristo, o Senhor. E nesse contexto de preparação para a manifestação, quando você fala da vinda, ou retorno, ou parúzia de Jesus o Cristo, há uma série de eventos relacionados. Um deles é o chamado milênio. Milênio. Então, Cristo e o milênio, ou o milênio e Cristo? O que ocorre primeiro? O milênio, para que Jesus retorne, ou Jesus retorna para estabelecer o milênio? Ou é só uma metáfora, uma figura de linguagem e não tem milênio nenhum?
Então, os cristãos se dividiram ao longo da história em três grupos, né? Os pós-milenistas, que dizem que Cristo retornará após o período chamado milênio. Os pré-milenistas, que afirmam que Jesus retornará antes e para estabelecer o governo durante o milênio. E tem aquele grupo que fala, não, não tem milênio nenhum, que são os amilenistas. Então, pós-milenistas, pré-milenistas e amilenistas. Os pré-milenistas ainda se dividem em alguns grupos, né? Alguns acreditam que ocorrerá o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o retorno visível de Cristo Jesus. Então, Cristo vem duas vezes, uma de forma invisível para única e exclusivamente a igreja, e de forma visível para toda a humanidade após a tribulação para o milênio. No pós-milenismo também tem tribulação. Tá? Os pós-milenistas acreditam que ocorrerá um crescimento do evangelho, uma ampliação do reino de Deus, que será seguido de um período de apostasia, de intensa tribulação, e depois Cristo volta. Então nós vamos falar primeiro, nós não, né? Quem fala é o autor, é o Erickson, sobre os conceitos de pós, pré e não milênio, e ele fala primeiro sobre o chamado pós-milenismo, e ele relaciona aqui, ele relaciona a perspectiva pós-milenista ou os principais temas ou tópicos. O importante saber é que nos primeiros 200 ou 300 anos do cristianismo, as igrejas como um todo eram pré-milenistas, tá? Todas acreditavam que Cristo retornaria para estabelecer o milênio. À medida em que a igreja cristã foi se associando ao Império Romano e recebendo não só influência, mas também financiamento, sustento, e servindo também de um aparato espiritual para a estrutura do Império Romano, que era isso que o Império queria, né? Porque não existiu, nunca existiu império ateu. Não tem ilusão, nunca existiu império sem alma, sem espírito. Nunca existiu sobre a face da Terra uma civilização de pessoas que não acreditavam em Deus, no divino, no eterno. Nunca existiu uma civilização. E os reis, os imperadores romanos tinham consciência disso. A estrutura do Império Romano, o culto a Roma, a estrutura espiritual do Império Romano estava ruindo. O paganismo, a idolatria não satisfaziam mais. Não satisfaziam mais as necessidades do espírito humano. O paganismo estava em decadência por si só, por si mesmo. E o cristianismo era um movimento que estava surgindo, estava se ampliando, alcançando ali um percentual, 10%, 11%, não sei como as pessoas calculam isso hoje, mas citam isso. E o imperador viu nesse novo movimento, e viu como esse novo movimento causar, em determinadas ocasiões, situações, provocar uma reação impressionante nas populações do Império. A maneira como eles estavam dispostos a viver. Primeiro, a mensagem simples. Deus se faz homem para salvar a humanidade. E esse Deus homem vive, morre pelos nossos pecados, ressuscita, sobe aos céus, envia o seu Espírito para dar sustento, fôlego espiritual ao seu povo, enquanto prepara o seu retorno. Uma mensagem simples. A ética dos cristãos, os princípios, os valores, a maneira como eles se comportavam diante do sofrimento, da perseguição, e a maneira como eles se dispunham a auxiliar os necessitados durante os períodos de guerra, de doença, de enfermidade, ajudando os pobres, os esquecidos, os abandonados. Isso foi criando uma imagem positiva, uma imagem prática, bastante positiva. O imperador decidiu, então, fazer uso dessa religião que surgia para
ser o sustento espiritual do Império Romano, que estava tentando abandonar o romanismo. O que é o romanismo? Culto aos deuses romanos, culto a Roma como um deus, o culto aos imperadores romanos mortos como se fossem deuses ou divinizados. Tá? Essa estrutura está ruindo e o cristianismo está ocupando esse espaço. Ocuparia de qualquer maneira. Entendo que a aceitação muito rápida dos favores estatais foram a causa de 1000 anos de sofrimento, de terror, de miséria da fé cristã em toda a Europa. Mas o fato é que, até o ano 300, a maioria da igreja, se não toda ela, era pré-milenista. Cristo volta para governar no milênio. Quando a igreja começa a fazer parte do império, e o império não era pouca coisa, começou a surgir a ideia de igreja-reino, igreja-império, igreja-reino. O reino de Deus passa a ocupar na mente de algumas pessoas o pensamento expansionista da estrutura do Império Romano. Então, o pós-milenismo se desenvolve com essa mistura, com essa confusão entre igreja e Estado, igreja e Império Romano. Então, de 300, 400, 500, até cerca de 1500, o pensamento predominante na Europa foi o pós-milenismo, tá bom? Depois, com a reforma protestante, o desenvolvimento e o crescimento das igrejas nacionais, esse pensamento de pós-milenismo não foi totalmente abandonado, muito embora ele passasse por revisões eventualmente. Outros movimentos, somente o evangélico, que veio depois, o evangelicalismo, eles reavivam o pensamento do pré-milenismo. Hoje, com exceção da, da, do grande grupo das igrejas católicas e algumas igrejas reformadas mais antigas, que eu chamo de católicos reformados, o pós-milenismo está em baixa. E está em baixa também entre aqueles que foram os seus defensores, tá? Por motivos bastante óbvios, por motivos bastante simples, que nós vamos comentar depois. Então, quais são os principais temas do chamado pós-milenismo? O primeiro é que o reino de Deus é, sobretudo, uma realidade presente. O reino de Deus está aqui de modo terreno. No pós-milenismo, não que eles neguem totalmente o aspecto espiritual do reino, mas a posição do pós-milenismo permite você confundir a igreja com o reino, mesmo que alguns dentre eles entendam que o reino é muito maior do que a igreja. O reino de Deus vai muito além do que é a igreja. Mas o domínio físico eclesiástico é muitas vezes confundido como o reino de Deus. E estar debaixo desse domínio ou fazer parte dessa estrutura significaria, na cabeça deles, fazer parte do reino de Deus. O segundo tema é a espera pós-milenista de uma conversão de todas as nações antes da volta de Cristo. Esse é um aspecto que é até muito bonito. Há uma expectativa em relação à conversão das nações a Cristo Jesus. Ou seja, há alguma ênfase no Evangelho. E durante alguns períodos ocorreu uma ênfase na pregação, na propagação do Evangelho, na divulgação da mensagem evangélica. Mas uma análise cuidadosa revela o fato de que o conhecimento ou mera aceitação de princípios e valores nesse movimento parece ser suficiente para a pessoa ser interpretada como alcançada pela mensagem do Evangelho. A regeneração, a transformação pessoal, a obra do Espírito Santo não tem tanta evidência, não tem tanto valor. O terceiro tema do pós-milenismo é a expectativa de um longo período de paz na Terra, chamado milênio. Aí eles começam a ter grandes dificuldades de explicar os textos que se referem ou são relacionados com esse período futuro chamado milênio como algo presente. Em alguns momentos na história de algumas nações, por um breve momento, as pessoas tiveram a expectativa de que o crescimento
da mensagem do Evangelho, o crescimento das igrejas cristãs, permitiriam, de uma forma entusiástica, alcançar o mundo todo. Qual é o fato? Por exemplo, na China, as igrejas têm alguma dificuldade de se estabelecer. Nós sabemos que eles não aceitam nenhuma igreja que não seja institucional. A última vez que houve, pelo menos a informação que eu tenho, um movimento do governo chinês com vistas à aceitação da mensagem do evangelho, seria, parece que houve algumas tratativas na época dos anos 70, começo de 80, não lembro mais as datas, era o pregador aí americano, Jimmy Swaggart. Depois disso, a, o, nem chegou a se concretizar. Depois disso, o governo chinês ele se mantém preocupado em permitir, não que não existam instituições cristãs lá, mas há uma série de leis que visam preservar a, as tradições, a estrutura do Estado, de governo, ou seja, ser cristão na China não é a mesma liberdade que nós temos aqui, de controvérsias e isso tudo. Eles têm uma, uma legislação muito específica. Até quem está falando que tem um grupo aí que está sendo perseguido lá, porque é uma igreja informal, é uma igreja que não está legalizada. A perseguição não é por ser igreja ou cristão, é porque não está de acordo com as normas vigentes do país. E eles são preocupados com isso, preocupados com a infiltração de agentes estrangeiros com vistas à derrubada ou às dificuldades, ou criando dificuldades para o regime do governo chinês. Esse é um assunto deles. Na Índia também, as pessoas se empolgaram por um tempo, mas o evangelho que tem sido lá pregado, o cristianismo que tem sido lá vivido, não tem causado um impacto tal qual foi sonhado e imaginado por quem defendia essa perspectiva. Se bem que quando os portugueses chegaram na Índia, lá há mais de 500, há uns 500 anos, eles encontraram resquícios da presença do cristianismo naquelas regiões. Tá? O cristianismo já havia alcançado aquelas regiões e lá sobreviveu durante algum tempo e depois regrediu. O cristianismo alcançou lugares bastante distantes da Terra, tá? Enquanto instituição, enquanto mensagem, mas nem em todos os lugares ele conseguiu sobreviver. O que ocorrerá depois, nós temos que aguardar aí a vontade soberana de Deus. Então, esse período de paz que antecede o milênio, que caracteriza o milênio, não foi vivido. Guerras e rumores de guerras têm sido uma constante, uma intensa batalha. Então, não tem como você encaixar. O quarto tema seria o crescimento gradual do reino. Aí, parece tudo muito bonito. Não é errado, não é equivocado pensar dessa maneira, mas eles pensam o reino como um reino físico. Então, há aquela confusão de que a expansão eclesiástica, há uma confusão de reino com igreja. A expansão da igreja, a adesão à igreja é fazer parte do reino. Então, essa expansão, esse crescimento gradual do reino, ele não tem sido uma constante em todos os lugares. O que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo aí é uma retração no crescimento do cristianismo. Há uma paralisação e uma diminuição do crescimento. Há uma proliferação de instituições ou denominações cristãs, mas isso não significa necessariamente um número maior de cristãos. Você pega a estatística é muito boa para quem vive atrás de uma mesa, de um gabinete, promovendo políticas públicas. Mas se você der uma volta na cidade, Lins é uma cidade que não tem 100 mil habitantes, se você contar os prédios destinados ao culto católico,
ao protestante, ao evangélico, ao pentecostal, ao neopentecostal, e analisar ali a possibilidade de assentos e a população da cidade, você verá que não alcança, não cabe. Ainda que os ministros estivessem dispostos, e alguns estão, de realizarem diversos eventos durante a semana ou diversas reuniões aos finais de semana, quando as pessoas supostamente têm mais tempo, o domingo especialmente, que se poderia fazer 2 ou 3 reuniões, ou até 4, você não vê, você não vê como, num país que declara aí uma maioria de 80% de cristãos, não estamos questionando aqui se é cristão católico, evangélico, protestante, reformado, pentecostal, um país que declara aí, afirma uma maioria de 80% de cristãos, 70%, 80%, o espaço, o espaço reservado para o culto cristão não satisfaz, não se relaciona com a estatística. Alguns grupos aí estão preocupados, falando de desigrejados, esse converseiro, esse barulho, essa coisa toda. Há um grande número de pessoas insatisfeitas com o denominacionismo ou com o institucionalismo da fé cristã, principalmente no tocante às contaminações com o mundo, com a sociedade atual. E isso é inegável em todos os ramos, em todos os braços. Alguns que pareciam apresentar aí uma proposta de uma santidade mais relevante, mergulharam no mesmo abismo que os outros, sofrendo todos aí do mesmo mal, da mesma dor e da mesma angústia. Então, esse crescimento gradual, progressivo, sempre constante, não corresponde à realidade. O quinto tema do pós-milenismo é a existência de um período de apostasia e explosão do mal que ocorrerá em conexão com a vinda do anticristo no fim do milênio. Tá? Esse é um dos temas. O sexto tema é o término do milênio como retorno corpóreo de Cristo Jesus. Então, para o pós-milenista, Cristo só retornará ao fim do milênio. No final do milênio, Cristo retornará. Tá? Até lá somos nós aqui, é a igreja e essa luta. O sétimo tema é que a volta do Senhor Jesus será imediatamente seguida pela ressurreição de todos, os justos e os injustos, e pelo julgamento de todos, além de ser atribuída a um dos dois estados finais e permanentes. Esse é o tema aí de algumas discussões. Então, a vinda de Cristo após o milênio provoca a ressurreição dos mortos e o julgamento de todos. E também um outro elemento desse pensamento é que a nação de Israel, no pensamento deles, se converterá ao cristianismo. Então, esse movimento ele é muito permeado pelo conceito da institucionalização da fé, na minha opinião, confundindo o reino com a igreja e confundindo o fazer parte do reino eterno de Deus com estar integrado à igreja, como sendo o único meio de alcançar a salvação, a vida eterna, é fazer parte da igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensina que a nossa salvação está na pessoa de Cristo Jesus. Então, há uma confusão entre a pessoa, a obra e os benefícios decorrentes da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus para a humanidade, em especial para aqueles que creem. Há uma confusão disso com a igreja, tá? A igreja, na minha opinião, nesse pensamento, nessa perspectiva, ela usurpa a posição, a honra, a glória devida à
Jesus o Cristo. Mas esta é uma posição, é uma visão. Ela não desapareceu totalmente. Ela encontra-se presente até mesmo entre os pré-milenistas. Alguns conceitos estão mascarados, estão confundidos com alguns ensinamentos, ou principalmente na prática de instituições que defendem o pré-milenismo. Mas aqui o Dr. Erickson está preocupado em apresentar a ideia, apresentar o conceito, com o objetivo de esclarecer a mente cristã do que tem sido vivido ao longo dos anos. Tá? Essa é uma introdução dos principais temas da abordagem pós-milenista em relação à vinda de Cristo Jesus. Deus todo